Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, muito felizes. E temos razão suficiente, porque a cada dia o Evangelho ele está avançando. Ele está chegando mais longe, aonde a gente jamais pensava em que o Evangelho entrasse, entrou. O Evangelho chegou aos gentios, chegou a nós, e nós agradecemos a Deus. Eu convido você para ler dois versículos encontrados em Filipenses, capítulo 1 e versículo 12. Irmãos, 1:12, que diz assim: porque todo mundo aqui, inclusive todo guarda do palácio e todo demais, sabe que eu estou na cadeia por causa de Cristo. O Evangelho não deixou de ser pregado, anunciado, porque Paulo estava preso. Não. Foi na prisão que Paulo escreveu a maioria das suas cartas endereçadas às igrejas, endereçadas aos bispos, aos pastores, aos diáconos e evangelistas. Isso quer dizer, ninguém pode parar o crescimento da igreja. O Evangelho de Jesus, cada dia que passa, ele vai se expandindo e chegando a gerações e gerações e mudando a forma de pensar, de agir de cada pessoa que se aproxima de Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que vocês saibam, irmão, tudo quanto me aconteceu aqui, tendo sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. É o versículo 12, eu li o 13. Progresso do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prosseguindo para o alto. Dentro do contexto de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, que compõem o coração da Bíblia, sempre vimos, irmãos, o conteúdo do livro de Filipenses como o alvo. A meta, o nosso destino de acordo com o plano eterno de Deus. Sempre fomos encorajados a não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuarmos fixando nosso olhar fielmente, firmemente, naquele que nos chama lá do alto. É para ele que nós devemos olharmos. O Senhor Jesus Cristo, ele nos chama, ele está chamando para avançar e esquecer as coisas que ficam para trás. Enquanto você não esquecer as coisas que ficam para trás, você jamais poderá ir ou seguir em frente. Portanto, Filipenses trata do avanço do Evangelho. O livro de Filipenses. Ao estudar esse livro, a gente fica se observando, irmãos, as experiências de Cristo. Na vida da igreja e em nossa cooperação para o avanço da obra do Senhor. Podemos ter muitas experiências com Deus. Irmãos. Podemos e devemos ter. Todavia, tudo isso não é apenas para a nossa própria espiritualidade,
mas para a edificação da igreja e para o avanço do Evangelho. O Evangelho não pode parar. Tudo que nós estamos fazendo, irmãos, não é para a nossa, como é que se diz, o crescimento da nossa espiritualidade. Não, irmãos. Tudo que nós fazemos, fazemos com objetivo. Objetivo esse de o Evangelho crescer. Porque o Evangelho, ele não pode estar estacionado, não pode estacionar. Tem que estar todo funcionando a todo vapor. Vimos? E com o Espírito Santo toma frente da obra de Deus, irmãos. Nenhum homem tem capacidade de encabeçar as coisas. Não. O Espírito Santo é quem embaça, ou encabeça, designa e envia os apóstolos, como ocorreu com Barnabé e Saulo. Foi o Espírito Santo que escolheu, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A escolha foi o Espírito Santo que fez. E aí eles foram, como irmãos, guiados pelo Espírito Santo. Além de chamarmos, designar e enviar os apóstolos, o Espírito Santo orienta cada um deles. Podemos ver isso em Atos 16, 6 e 7. O Espírito Santo, portanto, tem o comando e tem a autoridade. O apóstolo Paulo não tinha autonomia. Ele tinha que seguir o Espírito Santo. Ele queria seguir para o sul, para a Ásia. O Espírito Santo não deixou. Amigo, você acredita que o Espírito Santo pode impedi-lo de pregar o Evangelho em algum lugar? Você acredita? Eu pergunto para você. Paulo e os seus cooperadores experimentaram isso porque eles eram guiados pelo Espírito Santo. O texto ainda diz que eles tentaram ir para Bitínia, ao norte. O texto ainda, aliás, ao norte. E o Espírito Santo não permitiu. Se não podia ir para a esquerda, que era a Ásia, nem para a direita, que era Bitínia, eles tiveram que seguir em frente. Assim eles foram parar em Troade, ou Troade, uma cidade portuária. Olha, irmão, para onde foi que eles foram? Naquele lugar, irmãos, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Interessante, irmãos. É maravilhoso. É magnificante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Passa a Macedônia. Assim Paulo entendeu que o Espírito Santo estava o conduzindo. Como é importante, seguir a orientação do Espírito Santo. Como é importante. Os apóstolos não têm a função de propagar o Evangelho. Para isso, depende totalmente do guiar do Espírito Santo. Foi dessa forma que eles chegaram a Filipe. Quero chamar a atenção para mostrar que a obra de Deus não depende de uma grande estrutura para ser realizada. Não, irmãos. A obra do Senhor Jesus não precisa de grandes templos, não. Ela precisa de homens inspirados, chamados, designados, escolhidos pelo Espírito Santo e enviado. Vemos? Irmãos. Foi dessa forma que chegaram a Filipe. Isso que eu já pensei.
Por exemplo, imagine se antes de ir para determinada cidade, Paulo já tivesse uma equipe grande ali fazendo um trabalho pré-consul, alugando um grande auditório e convidando as pessoas antecipadamente para ouvir a palavra do apóstolo. Não foi isso que ocorreu nessa viagem. Paulo, aliás, pelo contrário, foi tudo muito singelo, né? Simples. Paulo foi para junto do rio, onde lhe apareceu haver um lugar de oração, a fim de pregar o evangelho às mulheres que para lá concorriam. Dentre essas mulheres estava Lídia, uma grande mulher, que era vendedora de púrpura, de tecido. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Ainda que seja por meio de uma ação aparentemente pequena, se nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, Ele mesmo realizará a sua obra. É necessário, irmãos, que nós abracemos a obra do Senhor Jesus. O Evangelho não pode parar. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Está em casa, trabalhe para Jesus. Está na rua, faça algo por Deus. Está na igreja, cante, ore, pregue. Mas não pode parar. Não podemos cruzar os braços diante da iminência, diante da necessidade da pregação do Evangelho. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação e seja mais um inscrito. Seja mais um que está disposto a espalhar essa mensagem para até os confins da terra. Amém, Jesus.